Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, hoje falaremos sobre editorial e artigo de opinião. O que é o gênero editorial? Tanto o editorial como o artigo de opinião constituem gêneros textuais. Então, em meio às notícias publicadas diariamente, os veículos de comunicação precisam destinar um espaço para opinar e se posicionar sobre os assuntos. Enquanto o gênero reportagem busca a isenção na hora de relatar uma notícia e houve fontes que possuem diferentes modos de pensar, o gênero editorial deixa de lado estes princípios e expressa a opinião ou o ponto de vista de quem está todos os dias em contato com os fatos. Então, o gênero editorial ele consiste basicamente em não ser impessoal, e sim pessoal. Por quê? Porque ele foca na subjetividade, no ato de dar a opinião, né, daquele que está todo dia lidando ali com aqueles fatos. Então, ocorre muito isso nos telejornais. Vamos ver mais para frente que eu vou dar um exemplo para vocês. Mais aí sobre o gênero. Atualmente, o gênero editorial está presente em transmissões de televisão, rádios e sites. Nas emissoras de TV, a veiculação ocorre geralmente com uma vinheta, indicando que será exposta a opinião do editorial. Logo em seguida, o âncora do telejornal apresenta o conteúdo sem a exibição de imagens e ilustrações. O editorial possui um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. O exemplo melhor que eu tenho para vocês é dos telejornais mesmo. Quando passa lá o balanço geral. Aí tem aquele rapaz que apresenta e ele sempre dá a opinião dele sobre o que foi relatado, sobre o fato. Então, o fato é a reportagem que eles estão apresentando. E a opinião é o que né, o âncora é o apresentador, ele expõe a opinião dele sobre aquele fato, sobre aquela reportagem. Então, o gênero editorial é isso. Né, os veículos de informação exporem a opinião deles sobre aquele fato. No próximo. Olha as características aí do editorial. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente, né, nessa parte, que é a introdução, é retratada a ideia principal que será discutida adiante. Assim, por meio de uma leitura bem atenciosa do primeiro, quando muito do segundo parágrafo, temos condições de detectar acerca do assunto em questão. Nesse caso aí, gente, está falando do editorial de maneira escrita, porque não só o editorial não está presente somente nos telejornais, não. Existem jornais impressos também, que vem geralmente o nome do caderno, porque o jornal impresso ele é dividido em cadernos, né? Aí tem lá o primeiro caderno, segundo caderno, terceiro caderno, e assim vai. Aí esse caderno, quando tem o editorial, esse caderno, geralmente o nome dele é opiniões, ou opinião. É o caderno de opiniões. É onde o jornal coloca a opinião do jornal sobre aquele determinado fato. Então vamos continuando aí na introdução. Assim, por meio de uma leitura bem atenciosa do primeiro, quando muito do segundo parágrafo, temos as condições de detectar acerca do assunto em questão. Então, a introdução ele vai falar basicamente do fato, né, do fato em si, do que aconteceu realmente. O desenvolvimento, que é o corpo do editorial, nessa parte são expostos todos os argumentos justificados por comentários e opiniões por parte do próprio jornal acerca do assunto discutido. Então, na introdução, vão ser apresentados os fatos, e no desenvolvimento, a partir do desenvolvimento, vão ser apresentadas as opiniões sobre aquele fato. Na conclusão, como o próprio nome já nos indica, representa o fechamento das ideias antes abordadas, ou seja, geralmente se apresentam as devidas soluções para o problema levantado durante todo o texto. Como também, em vez de se pautar por esse aspecto, pode possibilitar que o leitor reflita sobre o assunto. Então, é basicamente assim. Introdução, eu vou falar sobre o fato, sobre o que realmente aconteceu. No desenvolvimento, eu vou expor a minha opinião sobre aquele fato, né, sobre aquela reportagem, sobre aquela notícia. E na conclusão, a gente aponta uma solução para esse desenrolar. A gente fecha a história, fecha as ideias, apresentando vamos dizer assim, levantando uma solução ou um questionamento para quem vai ler aquele editorial. Olha um exemplo aí do editorial impresso.
Jornal do Brasil, o que tá pequeno aqui para eu ler, mas aí vocês podem dar, né, uma pausa no vídeo e lerem aí. Mas isso daí é um exemplo de como o editorial é publicado no jornal. Agora a gente já vai para o gênero artigo de opinião. O que é esse gênero, né, artigo de opinião? É bem parecido com o editorial. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema, e por isso recebe esse nome. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. Então, pelo que vocês puderam ver aí, é praticamente a mesma coisa do editorial. No próprio nome já está falando. O artigo de opinião é o quê? É onde eu opino. Esse daí também é um gênero jornalístico. Os dois são gêneros jornalísticos. Mas aí, no decorrer do slide aí, vocês vão ver qual é a diferença de um para o outro. Olha as características do artigo de opinião. Texto escrito em primeira e terceira pessoa. Então, ele pode ser um texto pessoal ou impessoal. Quando o texto é escrito em primeira pessoa, ele constitui um texto pessoal. Quando é escrito em terceira pessoa, ele é impessoal. Uso da argumentação e persuasão, né, que é o ato de argumentar e persuadir, né, quem está lendo, quem está ouvindo. Geralmente são assinados pelo autor. Olha só. Produções veiculadas nos meios de comunicação. Possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. O que é a linguagem objetiva e a linguagem subjetiva? A linguagem objetiva, ela constitui o fato, que é onde não tem como a gente, né, argumentar sobre aquilo ali, mas a linguagem subjetiva é onde está a nossa opinião. Então, tem possibilidade de argumentação. Abordam temas da atualidade. Possuem títulos polêmicos e provocativos. Contém verbos no presente e no imperativo. Então, geralmente, o verbo no imperativo é aquele que indica o quê? Uma ordem ou pedido, né? E os verbos no presente, né? Vocês sabem quais são. Gente, eu não sei se vocês já perceberam qual é a diferença aí entre o editorial e o artigo de opinião, mas já foi falado aí nas características, mas tem um quadro aqui, um resumo definindo qual é a diferença entre um e outro. Vamos lá. Olha a estrutura do artigo de opinião. Introdução, que é a exposição, a apresentação do tema que será ocorrido durante o artigo. Desenvolvimento é a interpretação, momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E a conclusão é a opinião, finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. É praticamente a mesma coisa. Na introdução é feita a apresentação do fato, no desenvolvimento é a interpretação daquele fato, né? Muda um pouco essa estrutura, e na conclusão é onde é apresentada a opinião sobre aquele fato que foi falado na introdução e interpretado no desenvolvimento. E também na conclusão é apresentadas as ideias para solucionar aquele, né, o que foi falado durante o desenvolvimento. Olha aí a diferença entre editorial e artigo de opinião. No editorial, ele é semelhante ao artigo de opinião quanto às estruturas e objetivos. A gente viu aí que é bem semelhante mesmo. A única diferença é que no editorial não vai a assinatura do autor individual, pois representa a posição da imprensa. Então, no editorial, quando há um editorial num jornal impresso, numa revista ou na televisão, no rádio, quem assina esse editorial é o próprio jornal, né? É o veículo ali por onde aquela notícia ou reportagem foi divulgada. Então, se foi o Jornal do Brasil, quem assina aquele editorial? O Jornal do Brasil, né? Ninguém mais assina. O próprio jornal, a própria empresa do jornal, ele é responsável pelas opiniões dadas. Já no artigo de opinião, é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um determinado tema de interesse público. É um texto dissertativo que traz argumentos sobre o assunto abordado. O escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, deve sustentá-lo com argumentos coerentes. Então, assim, a definição é praticamente a mesma do editorial? Sim, só que no caso do editorial, quem assina, né, não vai a assinatura do autor, e no artigo de opinião vai a assinatura do autor.
Então, os gêneros são bem parecidos, quase idênticos, mas a diferença é essa daí. Olha, eu fiz um postzinho para vocês verem o gênero jornalístico editorial e o artigo de opinião. Artigo de opinião, penso, logo opino. Então, nos dois, o que prevalece é a opinião, sim. Só que no caso do editorial, né, como já vem dessa palavra aí, provém de editora. Então, quem opina é a própria, né, o próprio meio de comunicação, e no artigo de opinião, quem opina é quem está escrevendo. Então, ele assina ali o seu nome naquele artigo de opinião. É isso. Então, o nosso vídeo foi esse, conteúdo foi dado, espero que vocês tenham aprendido. Se houver alguma dúvida, pode falar comigo pelo grupo no WhatsApp. Um abraço e até a próxima.